Fala pessoal, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, dando aquela passada aqui nas bolsas mundiais, lembrando que hoje é feriado lá nos Estados Unidos, também em alguns países da Europa, tá? Tivemos aí feriado lá na Europa, é feriado bancário ali, né? Então hoje vamos ter aí uma liquidez um pouco reduzida. Apesar de hoje ser feriado, ontem saiu aí a notícia bastante importante aí para os mercados mundiais, exatamente o presidente Biden lá dos Estados Unidos fechou acordo para aumentar aí o teto da dívida nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então essa notícia aí saiu no dia de ontem, tá? Aqui alguns destaques, algumas principais manchetes aí, aqui do Folha do UOL, tá? Tá citando aqui que direto do New York Times, né? Deixa eu, sem querer, eu tirei aqui, pessoal. Eu dei uma clicada aqui, mas enfim. Aqui direto do New York Times, agora saiu, tá? Deixa eu só alterar aqui para outro canal aqui no CNN, tá? Saiu aqui no CNN que o teto de gastos lá dos Estados Unidos aí, o presidente Biden e os republicanos lá da Câmara chegaram a um acordo de princípio para abordar aí o limite da dívida de gasto, tá bom, pessoal? Aqui a gente tem a matéria um pouco mais longa aí, explicando os reais motivos aí, né? Mas o principal aí dado é exatamente o teto da dívida, que é exatamente, ele fala que esse acordo aí vai suspender o limite da dívida até 1º de janeiro de 2025. Isso remove como problema potencial nas eleições presidenciais de 2024 no ano que vem, tá bom? Então, são alguns dados aí, obviamente tem um pouco mais escrito aqui, um pouco mais explicativo aqui, tá? Mas para quem se interessar aí, temos vários canais aí, vários sites de informações aí que pode explicar melhor em relação a esse teto de gasto, tá? Mas era uma notícia aí que realmente estava implicando bastante aí nos mercados mundiais, mercados bastante apreensivos, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Que a gente viu aí na última semana. Apesar de ter fechado na sexta-feira bastante positivo, uma alta de 1,3%, né? Mas foi aí uma apreensão aí por parte dos investidores, tá bom? Até o momento, os futuros lá nos Estados Unidos eles seguem negociando, para quem não sabe, tá? A gente pode observar aqui o ES1, né? Aqui no TradingView, como a gente pode observar, é exatamente o futuro, é o mini futuro, né, do S&P 500, lá negociando na CME, tá? E lá o futuro segue subindo cerca de 0,29%, mas como eu disse anteriormente, feriado lá fora, não temos muita liquidez, tá bom? Bom, pessoal, aqui no calendário da semana, hoje está um dia bastante fraco aí de calendário econômico, né, de notícias relevantes, né? Durante a semana vamos ter alguns destaques econômicos. Aqui no Brasil vamos ter o GPM mensal, né, dados aí de inflação, mercado aí também de olho para saber como é que vai vir a inflação aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tá? A projeção é que vem em queda de 0,45% em relação aí ao mês anterior que veio 0,95%, tá? Vamos ver aí como é que vai ser os dados que vai sair amanhã às 8 horas da manhã, tá? Deixa eu só confirmar se é amanhã mesmo. Isso, é amanhã, terça-feira. E destaque também para o payroll lá nos Estados Unidos, que vai sair na sexta-feira, tá? Primeira semana aí do mês. Deixa eu só pegar aqui os dados aqui do payroll na sexta-feira, né? Dia 2 de junho. Vai sair os dados do payroll. O mercado também bastante de olho aí, ó. Relatório no agrícola aqui, tá, pessoal? Vai sair a notícia na sexta-feira às 9h30. Então, o mercado bastante apreensivo aí com esses dados do payroll também lá na sexta-feira. E aqui no Brasil vamos ter o GPM amanhã, tá? Como a gente mostrou aqui anteriormente, amanhã às 8 horas da manhã. Notícia aí bastante relevante também aqui para o Brasil, né? Principalmente visto que a gente está passando por um processo aí de uma possível queda na taxa de juros, tá? O Banco Central ele deu alguns discursos na última semana e falou que os dados de inflação que tivemos no IPCA 15 da última semana veio de acordo com o esperado, na verdade veio até abaixo do que o mercado estava precificando, o que foi bom aí em quesitos de baixa inflação, tá? E o Banco Central, o Roberto Campos Neto, aí deu alguns pitacos aí falando em relação que se a inflação continuasse dessa forma, ele poderia vir a baixar os juros aí, né? Quem sabe esse ano ou próximo do ano que vem, tá? Mas ele ainda não falou a data correta, tá, pessoal? Se, por exemplo, o tom dele foi que
A inflação veio bem, que ele poderia baixar, mas não disse nenhum prazo, tá? Essa é a grande questão. Então, vamos ver aí se esses dados que vai sair amanhã aí do IGPM, né? Amanhã, às 8 horas da manhã, deixa eu só pegar aqui, às 8 horas da manhã, né? O IGPM mensal, quem sabe aí, vamos ver como é que o mercado vai se comportar e como o Banco Central aí vai se comportar de acordo com esses dados divulgados, tá? Bom, aqui alguns dados, tá, das bolsas mundiais. Brasil praticamente caindo, mas caindo um pouco até o momento, né? Como a gente pode observar, as maioria das bolsas aí fechadas aqui tá aparecendo que foi positivo, mas são os dados de sexta-feira, se a gente for olhar aqui no dia de hoje, né? No Reino Unido aí, feriado, né? Estados Unidos também, Suíça também tem feriado lá, né? E a maioria das bolsas aí seguem negociando, as que estão abertas, né? Seguem negociando aí, caindo, mas caindo bem pouquinho, tá bom? Esses foram os principais dados do calendário econômico. Vamos para os dados do investidor estrangeiro aqui no Brasil, tá? Se a gente for observar aqui, deixa eu só abrir que tá demorando um pouquinho. O investidor estrangeiro entrou com um fluxo positivo de 75 milhões aí, no dia 25/5. Dia 25/5 foi numa quinta-feira, isso mesmo, dia 25 foi na quinta-feira. 75 milhões aí entrou de fluxo positivo no mês, após aí ter praticamente cinco pregões seguidos aí de retirada, né, de saída de capital estrangeiro aqui da nossa bolsa. A maior saída foi em torno de 1,039 milhões, né? Depois disso foi 707 milhões e agora veio positivo em 75 milhões. O saldo do mês, a gente tem pessoa física vendida, né, em 2 bi, institucional comprado em 1 bi 549, estrangeiro vendido em 2 bi 146, instituição financeira negativa em 225 milhões e outros aqui 2 bi 835 milhões, tá bom? Se a gente for observar aqui o nosso índice Bovespa, né, no mês aí, a gente está no mês positivo, um mês positivo subindo cerca de 6%, com o investidor estrangeiro aí praticamente negativo, na ponta negativa, né? Tivemos uma retirada aí do capital estrangeiro aqui do Brasil e é algo aí que realmente é raro de acontecer, mas como eu disse anteriormente para vocês, mercado financeiro não existe uma regra clara, tá? A gente está vendo aí, por exemplo, um mês onde o Bovespa está subindo muito bem, cerca de 6%, e o investidor estrangeiro aí segue negativo, segue na ponta negativa aí nesse mês, né? Pelo menos até o dia do dia 25, que foi exatamente numa quinta-feira, tá bom? Bom, vamos lá para os principais destaques do monitor de mercado aqui no dia de hoje, né? Quem está subindo, quem está caindo. Deixa eu só ver por que... Opa, tá duas abertas aqui já, tá? Bom, a Pets com maior queda, com 3,01 de queda, Vibra em 2,63, a BRF aqui caiu no 2,50, Eneve 1,80, Eletrobras aí 1,75%, são as maiores quedas do dia. Já no lado positivo a gente tem a Cogna, que está subindo 4%, né? A Raizen está subindo 2,6%, a Embraer 1,68%, a Açaí 1,58% agora, né? E depois aí temos a Azul com 1,56% de alta, tá? Praticamente estamos tá dividido, né? A gente pode observar aí. Parece que a quantidade de ações que estão em queda e a quantidade de ações que estão em alta estão bem parelhos. Obviamente a queda está maior, né? Temos mais ações aqui, mas temos muitas ações que estão caindo no momento, mas que possuem pouca participação no nosso índice Bovespa, né? Se a gente for observar aqui, a Petrobras, deixa eu só achar a Petro aqui, tá? A Vibra tá caindo, então a Petrobras deve estar por aqui, tá, pessoal? É porque fica toda hora mudando e fica difícil a gente achar, tá? Mas deixa eu ver, Petrobras... não tô conseguindo achar, tá muito pequena aqui a sua variação, né? Enfim, Petrobras aí, se a gente for observar, o BBS tá na sua estabilidade 0,07, Bradesco tá caindo cerca de 0,06, né? E a Petrobras, deixa eu só observar. Oi? Menos 0,41. Obrigado aí, o Paulo aí que tá ajudando a gente aí, tá? Agora eu achei aqui, ó. Petrobras, menos 0,41% aqui. Perfeito. Bom, então temos aí praticamente as ações negociando próximo da sua estabilidade. As que estão subindo bem pouco. Já estão caindo bem pouco aí nesse dia de feriado nas principais bolsas mundiais, nos Estados Unidos e também lá na Europa, tá, pessoal? Então, um dia aí que até o momento está consolidado, se a gente for observar, né? Não temos grandes oscilações assim.
Bovespa na casa do 0,13 de queda. Se a gente for observar aqui, ó, o candlezinho formado, né, até o momento no nosso índice Bovespa. E no dólar futuro segue subindo em cerca de 0,18%. Também bastante consolidado aí nesse início de semana, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os principais dados aí que eu queria trazer para vocês, tá? Lembrando que a gente vai ter aí várias notícias durante a semana, a gente vai trazer aqui para vocês, vamos levantar alguns pontos aqui para vocês, trazer essas informações, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aí, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau.